Olá, bom dia. Eu sou Michele Bonilla em mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre referências. Sabe, queridas, muitas vezes nós chegamos à fase adulta com muitas referências boas, outras vezes nem tantas, não é assim? Se a gente for olhar o que é referência, referência é aquilo que a gente utiliza como modelo. Então, talvez, sem você perceber, você chegou à fase adulta tendo como modelo pessoas que não te deixavam felizes com suas ações e reações quando criança, quando adolescente, e inconscientemente você repete tais ações, reage de tal forma, que também não te deixa feliz e faz outros infelizes. Quando a gente vive esse dia a dia aqui, com os seus desafios, em todo momento a gente precisa de alguma referência para que a gente saiba reagir, para que a gente saiba agir. Só que chegou um momento, agora fim de ano, onde todo mundo faz uma reflexão, de a gente pensar se esses modelos estão sendo benéficos para a nossa vida. Se aquilo que a gente, se nas pessoas que a gente tem se espelhado, se estão fazendo bem para a gente. Então, todos os dias, quando você levanta, para vencer às vezes o seu eu, que às vezes não tem te agradado, você precisa se basear, se apegar em alguma referência boa para continuar. É por isso que estas musas fitness têm tantos seguidores, porque as pessoas se espelham nelas, porque as pessoas pelo menos querem ser iguais a elas. Nem que muitas não conseguem, mas elas desejam se tornar iguais, não é assim? Por isso que essas seguidoras, essas blogueiras têm tantos seguidores, porque as pessoas as têm como referência de moda, beleza. Mas nós estamos conseguindo ser quem admiramos ou nos tornar iguais a quem admiramos? Porque muitas vezes nós seguimos tantas pessoas bacanas, nós temos tantos projetos bons, mas a gente não desempaca, a gente não sai do lugar, a gente se mexe, mas como numa cadeira de balanço, para trás e para frente, para trás e para frente, não sai do lugar. Mas a gente se mexe, se cansa, se desgasta. Então a minha preocupação neste fim de ano, e talvez seja a sua, será que estamos nos espelhando? Será que a nossa referência tem sido benéfica? Tem situações, amadas, que acontecem na minha vida que eu sempre penso, se eu agir como a Michele quer agir agora, não vai dar certo. Então hoje eu vou agir igual a minha mãe agiria. Em outras situações eu digo, se eu agir como eu gostaria de agir, não vai dar certo. Se eu agir como a minha mãe agiria, eu acho que também não vai dar certo nessa situação. Hoje eu vou agir como o meu pai agiria. É bom quando a gente tem referências boas. Mas você sabia, e talvez você seja um destes casos, que tem pessoas que não têm referência boa em pai e mãe? Quando lembra do pai e da mãe, pior fica a situação? Existem pessoas assim, talvez este seja o seu caso. Mas e então? Desmoronar? Desestruturar? Desistir? Se entregar? Não. Sabe por quê? Porque nós temos uma referência superior aos nossos pais, superior àqueles que nos criaram, superior àqueles que admiramos e talvez nos frustram. Talvez você colocou como referência alguém que você admirava espiritualmente. Talvez você começou na fé, se converteu, conheceu Jesus e colocou uma pessoa como referência. Então, você tem esta pessoa quase como Jesus. E quando esta pessoa peca, tropeça, erra, é como se Jesus também perdesse a credibilidade. E a Bíblia diz: maldito o homem que olha para o homem, que confia no homem, porque onde está o homem está a falha.
Mas a gente só sabe disso quando a gente conhece a palavra do Senhor. Quando a gente conhece que Deus é o único capaz de superar as nossas expectativas e de ser o referencial que nunca muda. Por isso hoje eu convido você a se basear, a basear as suas ações, a basear as suas reações naquele referencial maravilhoso que é Jesus Cristo. Queridas, quantas mães podem chegar por seus filhos e dizer assim: sejam meus imitadores, meus filhos, e me imitem que vocês vão ser perfeitos na vida. Tem pais que não conseguem dizer isso. Tem pais que já pensam assim: tomara que esse menino seja melhor que eu. Tem mães que dizem: tomara que essa menina faça escolhas melhores da que a que eu fiz. Mas tem um que não tem pecado, tem um que não tem erro. E ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores. Olha que lindo, 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Será que nós podemos dizer isso quando estamos em Cristo? Porque quando nós estamos em Cristo, nós dizemos isso sabendo que Cristo age na nossa vida e nos aperfeiçoa. Então, querida mãe, querido pai, que talvez esteja até ouvindo hoje, apesar de ser devocionais exclusivamente femininos, eu sei que muitas mulheres ouvem com seus esposos. Não fique abalado, talvez por quem você foi, por não ser um bom referencial, ou se culpando de não ter sido um bom referencial e hoje ver o seu filho caminhando por caminhos errantes. Quando você está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então você consegue um novo referencial, não em quem o seu pai foi e como você é, não mais em pessoas, mas em Cristo Jesus. Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Talvez você não tenha agido e reagido de maneira legal, de maneira que te deixe feliz. Talvez você esteja copiando alguém que foi o seu referencial até aqui, ainda que você não tenha aprovado as ações, mas você acaba repetindo as coisas, até as erradas. Mas hoje você tem um novo caminho: imitar Deus como filha amada. Ele precisa ser, querida, o seu referencial. Por isso, quando as intempéries chegam na sua vida, você pode pensar: quem eu vou imitar? O meu Deus, o meu Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo que opera em mim me dá essa força para imitar não mais o meu pai, não mais a minha mãe, não mais quem me criou, não mais quem eu tinha como exemplo na fé e pecou e eu também fiquei horrorizada. Eu não vou mais imitar pessoas, eu vou imitar Jesus. Como será que Jesus agiria na situação em que você se encontra agora? Como será que Jesus pensaria na situação em que você se encontra agora? Você já fez essa pergunta para você? 1 Tessalonicenses 1:6 diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Filipenses 2, a partir do 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridas, nós temos um exemplo excelente em quem nos espelhar, em quem ter como referência. Quem tem sido a sua referência? Talvez aquela mulher que
que você até admira pela sua força, pela sua coragem, por ser destemida, falante, falar tudo o que pensa, mas que não faz efeito na sua vida. Você sabia que muitas vezes copiar o que dá certo na vida de alguém nem sempre dá certo na nossa? Porque os problemas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então a gente precisa dizer: Senhor, eu tenho vivido conforme a fulana, conforme a Beltrana. Eu tenho buscado copiar este, aquele, mas não tem dado certo, não tem surtido efeito. Eu tenho agido conforme aquela pessoa me ensinou, mas não tem surtido efeito. Senhor, eu preciso te ter como referência na minha vida. Senhor, levanta pessoas que digam: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque você já parou para pensar se essas pessoas que você busca imitar, imitam a Cristo? As pessoas que você busca imitar, imitam a Cristo? As pessoas que você reproduz o que aprendeu, elas buscavam imitar a Cristo, obedecer a Cristo? Porque talvez esteja aí o problema. Quando você para de buscar referência humana e vai ao Criador, você começa a identificar as pessoas que servem como referencial humano. Você está entendendo? Que muitas vezes as pessoas que a gente coloca a nossa admiração não são seguidoras de Cristo, não surte efeito nas nossas dificuldades. Tem tantas mulheres que parecem poderosas, empoderadas, mas não em Cristo. Então as coisas